Olá, eu quero compartilhar com você um sentimento bíblico a respeito do nascimento de Jesus. Quando a gente olha lá para Lucas, capítulo 1, vemos 4 personagens envolvidos no nascimento de Jesus. Maria, sua mãe. Nós temos prima de Maria, Isabel. Nós temos o seu marido, Zacarias. E nós temos o filho desse casal, Isabel e Zacarias, que vai se chamar João Batista. O interessante é que esses 4 personagens que precedem ao nascimento de Jesus têm algo em comum. Eu quero dividir com vocês o que é que eles têm em comum. E por isso eu quero ler o primeiro versículo que está em Lucas capítulo 1, versículo 15, que diz assim, falando sobre João Batista: Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Olha o que havia de comum nesses 4 personagens. Olha o que o texto bíblico fala no versículo 35 a respeito de Maria. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Maria, então, também será presenteada com a doce presença do Espírito Santo. Mas olha o que acontece com Isabel. Olha o versículo 41, o que o texto bíblico nos diz. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou, o quê? Cheia do Espírito Santo. Mas olha o que aconteceu também com Zacarias. Eu quero ler com vocês o versículo 67. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Os 4 personagens envolvidos na cena que prepara a chegada do Messias, eles estavam cheios do Espírito Santo. E ali eu me lembrei de um texto. Está lá em Efésios capítulo 5, versículos de 18 a 21, que diz assim: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando em si sobre salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ser cheio do Espírito Santo requer de nós esvaziamento. Não dá para eu encher um copo que já está cheio. Para que eu possa encher um copo, eu preciso esvaziá-lo. Assim também, se você estiver cheio, quem sabe, de pessimismo, de maledicência, se você estiver cheio, quem sabe, de orgulho, você não conseguirá ser cheio do Espírito Santo. Por isso, olhando para esse texto de Paulo ao Efésios, eu quero fazer um convite a você. Substitua a maledicência pelo versículo 19, que diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se esvazie da maledicência e traga para o seu convívio conversa saudável. Você será cheio do Espírito Santo. Se livre do pessimismo, cantando e louvando de coração ao Senhor. Esvazie-se do pessimismo e substitua o pessimismo por louvor, por adoração, de coração ao Senhor. Se esvazie da murmuração, por gratidão. O texto bíblico diz, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de substituir a murmuração por gratidão. E por último, substitua o orgulho por serviço fiel a Jesus. Versículo 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É isso. Ser cheio do Espírito Santo requer nos esvaziarmos e com atitudes práticas vivermos a vida cristã. Fiquem bem, um grande abraço a todos vocês e até já já.